Bom dia, meus queridos, glória a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia de milagre, olha como Deus é maravilhoso. Estamos nós aqui, espero em Deus que você esteja bem. Meu desejo é que esse dia, gente, para cada pessoa nesse globo terrestre, do menor ao maior, daquele que ainda está no colo, para aqueles que já são anciões, Deus abençoe a cada um. Que esse dia seja um dia de vitória sobre a vida de todos os escolhidos a dedo por Deus. Que você sinta alegria de ser grato a Deus. Vamos ser grato a Deus. Vamos agradecer a Deus. Porque esse dia, gente, esse foi Deus que preparou para mim e para você. Hoje, prepare o melhor louvor. Adore o Senhor. Invoque o nome do Senhor. Se coloque diante do Senhor, deixa Deus ser Deus na sua vida, aleluia. Queridos, separei algo da parte de Deus e já quero dizer para você, talvez para alguns aí isso vai ser rápido de entendimento, mas o jogo, gente, só acaba quando termina. A palavra do Senhor é muito clara quando você vai em 1 Coríntios capítulo 9, anote, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e o verso 25. E lá é tão interessante que o apóstolo Paulo nesse capítulo traz para mim, para você, para que você entenda por que ele não abriu mão de pregar o evangelho. Ele tinha consciência que seu prêmio não estava aqui, nunca foi colocado para ele, faça tudo isso aí, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, faça tranquilo, não se preocupe, no final de tudo isso seu prêmio está garantido. Aqui não, ele tinha consciência aonde de fato estava o prêmio, o galardão, para você entender. Então ele fala assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? É uma pergunta que ele faz. Corra de tal modo que alcance o prêmio. Aí ele continua: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Para mim esta palavra, gente, é um bálsamo. Eu venho pensando e falando com aquele que conhece o meu andar, o meu caminhar, o meu pensar. Até antes de eu pensar, ele já sabe, ele tem conhecimento de tudo. Já são cerca de 31, já caminhando para 32 anos, Deus me mantendo de pé para falar as coisas do reino de Deus. Já assim, se você perguntar, já tropecei? Mas e como? Já pequei? Mas e como? Gente, só vou se safar dessa luta contra o pecado o dia que Maranata, hora vem Senhor Jesus. Até lá, luto, te convido a lutar e não desistir. Não desista, lute contra o pecado. É Ele que é o motivo pela qual a Bíblia revela que separa o homem de Deus. O salário do pecado é a morte. Por isso nós temos que lutar contra o pecado. Sempre buscar de Deus ter o verdadeiro arrependimento. Paulo aqui, gente, ele traz algo que para mim e para você traz como uma lição para que a gente se mantenha falando, orando, caminhando, seguindo a Jesus Cristo. Não desista de segui-lo, se mantenha. Oh, meu Deus do céu, se mantenha de acordo com o que a Bíblia ensina, no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nesta manhã, gente, eu quero compartilhar sobre aquelas pessoas que se envolvem, que estão envolvidas na labuta do Evangelho, em prol do Evangelho. Paulo deixa registrado aqui, gente, oh meu Deus, que ele pregava, sim, ele pregava, ele ensinava por uma
compulsão divina e tinha confiança de receber um prêmio, mesmo que se realmente não quisesse pregar. Paulo sentia a obrigação, segundo a palavra, moral em fazê-lo, e ele ansiava a cada momento que ele era conduzido pelo Espírito Santo a pregar e anunciar sobre o Cristo ressuscitado. Nós aqui temos um trabalho a fazer. Fomos convidados a todos, mas a todos que aceitaram. De certa forma, alguns foram chamados para anunciar o Evangelho, para pregar, para orar, para interceder, outros para louvar, outros para tocar o seu instrumento. Enfim, na casa do nosso Deus, cada um de nós somos convidados a se manter fiel ao trabalho pela qual Deus colocou nas suas mãos. O seu trabalho, meu querido, é fazer a sua parte. Opa! O meu trabalho é fazer a minha parte, o seu trabalho é fazer a sua parte e deixar os resultados na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou dizer mais, quando estivermos diante daquele que tudo pode, daquele que tudo conhece, daquele que tudo vê, quando eu e você estivermos diante desse Deus Todo-Poderoso, a gente tem que ter algo em mente, aprender, entender que Deus sempre vai te conduzir a lugares onde você de fato será um instrumento na mão deste Deus. Então fecha aqui para dizer algo para você. Quando estivermos diante do Senhor, a questão não será sobre, gente, quantidades. Tem muita gente presa a quantidades. Eu venho vendo e ouvindo muitas coisas que estão acontecendo neste presente século. Alguns arrasta a multidão. Alguns enchem lugares de 5, 10, 15 mil pessoas brincando. É uma evidência tão grande sobre o nome daquela ou daquele. Aí está a quantidade. Mas em cima destas quantidades, diante do Senhor, Ele vai dizer sobre as razões. Razões pela qual você esteve lá. Razão pela qual você conseguiu influenciar todas aquelas pessoas. Então, quando estivermos diante do Senhor, a questão não será sobre as quantidades, mas sobre as razões. E continuo dizendo a você, se você foi, se você é, olha, vamos entrar no foi, é melhor, né? Se você foi em fazer o que o Senhor lhe delegou, fiel em fazer, melhor dizendo, o que o Senhor lhe delegou para fazer, a Bíblia traz uma palavrinha para mim e para você. Como que é? Para mim e para você. Eu estou incluso aqui, você também, todos nós estaremos inclusos nesta palavra. O Senhor dirá, e Ele vai responder desta forma: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 23. Você lembrou dessa passagem? Essa passagem traz algo bom para você. Ela é paz, ela é alegria, ela é um bálsamo na sua vida. Por quê? Porque aqui vai ser falado para todos aqueles que são o quê? Muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha, olha que palavra. Venha, adentre, participe, esteja à vontade da alegria do seu Senhor. Então aqui, gente, eu quero chamar a atenção para você que talvez já há um bom tempo vem falando, vem orando, vem ministrando, vem sendo um administrador de uma congregação, de uma igreja, aonde Deus te colocou. Você de fato é aquela pessoa pela qual Deus, antes de nascer, já tinha o que te escolhido. Já ali você é um vencedor, já é uma vencedora na corrida da vida. Mas a Bíblia fala de um homem, e ele foi chamado e foi colocado sobre ele uma missão, gente, que aos olhos humanos parecia ser impossível. Quando você vai em 2 Pedro, capítulo 2, 5, a Bíblia diz que lá em 2 Pedro 2, 5 diz o seguinte: Deus, Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas, segundo a palavra, preservou Noé,
pregador da justiça. E mais 7 pessoas. Para quem não sabe, Noé viveu 950 anos. E por 120 anos, Noé pregou, anunciou o que estava para acontecer. E aconteceu. Agora, ele pregou 120 anos, gente, sem nunca ter visto uma única conversão. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, tinha entendimento daquela época, se arrepender e aceitar o que ele estava pregando. A Bíblia diz que Noé é o pregador da justiça. E digo mais, ele é uma daquelas testemunhas fiéis que não vê e não viu resultados durante esses anos de 120 anos pregando, mas ele não abriu mão de cumprir. Ele cumpriu tudo que Deus incumbiu para fazer e alertar aquela geração, como está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 22, e Gênesis capítulo 7, anote, Gênesis capítulo 6, 22, e Gênesis capítulo 7, para você depois, sabe, parar um pouquinho, matutar no que nós estamos aprendendo junto, nós estamos aprendendo junto. Sempre coloque em seu coração, eu não sou aqui aquele mestre na palavra, aquele mero professor que só vai dizer, eu entendo, tu não entende, não, querido. Eu dependo da graça, da misericórdia, do Espírito Santo. Trazer a minha memória, fazer eu ter o entendimento de explanar aqui uma palavra que venha também ao encontro da minha necessidade, da sua necessidade. Eu já estou dizendo de um homem que pregou 120 anos, ele não viu ninguém se converter. Ele via as pessoas debochar, ele escutava as pessoas desprezar tudo aquilo que ele estava fazendo, até o dia que as águas vieram, e grande foi o sofrimento daquele povo, os animais morrendo afogados, pessoas morrendo afogadas, bebês morrendo afogados, família morrendo todas afogadas, e todo ser vivente morreu por causa dessa grande quantidade de água. Porém, quem estava dentro da arca, os animais pela qual Deus escolheu, ele, com sua família, e quem fecha a porta não foi ele, quem fechou a porta foi o próprio Deus. Agora vamos pensar um pouquinho, talvez você seja uma dessas pessoas que vem falando com o Espírito Santo, e falando com ele, poxa, eu estou naquele local, eu estou nessa célula de discipulado, eu estou nesta congregação, eu estou nesta nação, falando do Cristo ressuscitado, trazendo à tona o Evangelho, mas parece que as pessoas têm os seus ouvidos fechados, seu entendimento parece que não se abre para esta verdade que está para acontecer. E o que é que está para acontecer, gente? Aí vem o noivo. Maranata, hora vem Senhor Jesus. A volta do nosso Cristo ressuscitado está aí às portas. Tudo indica, tudo mostra, tudo está acontecendo. Esse dia eu conversando com a missionária Dilza Mendes, que é minha mãe, e nós chegamos naquele momento de uma pequena conversa, de um pequeno discipulado, de um tempo ali, e nós começamos a lembrar que quando o povo começou a se multiplicar, o povo de Israel lá no Egito, era tamanha a multiplicação que a decisão do faraó foi o seguinte: mande e mate todos os meninos hebreus. No meio dele tinha um escolhido por Deus. Deus escolheu Moisés. A sua mãe teve toda uma estratégia, protegeu esse menino, e esse menino veio se tornar um homem. Ao querer defender um dos seus, acabou matando aquele Egito, fugiu. E Deus escondeu ele por cerca de 40 anos. Ele já com 80 anos, Deus o chama. Quando chama, ele olhando a sarça, nós sabemos da história, aleluia. E ele chegando lá, Deus se manifesta dizendo que ele seria o quê? Um enviado, ele tinha uma incumbência, ele foi incumbido. E ele relutou no começo, mas aceitou essa missão. E a missão não era fácil, mas Deus era com ele, Deus estava com ele, Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco nesta manhã. Nas mãos do Senhor, aleluia, tudo funciona, tudo dá certo. Agora, quando eu quero, você quer colocar coisas que muitas vezes é do seu pensamento, da sua atitude, da sua inteligência, meu querido, já vou dizer para você, não vai dar certo não. Entregue na mão daquele que tudo pode. Por isso você pode ser uma dessas pessoas que talvez venha conversando há muitos anos com a sua família,
falando com a sua família, falando com o seu irmão, com a sua irmã, falando com o tio, com a tia, falando às vezes até com o pai, com a mãe, ou vice-versa, os pais, falando com os filhos, falando com seus irmãos, enfim, sempre Deus levanta alguém e incumbe essa pessoa de uma grande missão, de trazer o alerta, de falar do Cristo ressuscitado. Não desista, meu querido, não desista. Talvez você também tenha compartilhado, sei lá, a sua fé aí, com seus vizinhos, com seus vizinhos, colega de trabalho, mas nunca alguém, de fato, você viu com seus olhos, de fato essa pessoa se converter, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, porém continue dando seu testemunho. Porque, gente, quem é que de fato vai convencer essas pessoas? Quem é de fato me convence a toda manhã trazer uma palavra revestida com poder celestial? Todas as manhãs Deus coloca uma palavra nova, traz no meu coração, na minha mente, algo que tem a ver com a salvação daqueles que Deus escolheu. Eu sempre vou falar para vocês, antes de eu entrar, eu tenho a conversa com o Espírito Santo. Porque eu sei que nesse momento pode ter pessoas que Deus agora parou, pode ser você mesmo. E você está escutando coisas que talvez você fale assim, poxa vida, ele deve estar falando com alguém que é pregador, que alguém que é pastor, que alguém que canta, que alguém que toca. Não, Deus está falando com você, tu és escolhido de Deus. E Deus vai colocar nas tuas mãos a missão de ser um querix como eu, uma atalaia para testemunhar, para falar das verdades do reino de Deus. Por isso eu falo, compartilhe mesmo, não desista, continue. Há pessoas, eu tenho que falar isso, há pessoas que antes dela partir, até no leito, gente, no leito de morte, Deus ali traz à memória dela aquela palavra que alguém falou, olha, eu estou orando, ou eu orei, jejuei por você. Ou agora vai lembrar daquela palavra, de algo que ele escutou, de algo que ele viu. E naquele momento veio um profundo arrependimento. E esta pessoa não parte sem o direito deste prêmio que Paulo está dizendo. Sem o direito da coroa da vida. Sem o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Nesse momento é o que Deus está dizendo ao meu coração. Há vidas agora que estão deixando esta casa. Estão deixando, na verdade, esse corpo. Mas tem a garantia da salvação. Porque o nosso Cristo tomou o nosso lugar e nos dá o direito à vida eterna. E a você aí que está me escutando, a você, meu querido, você pode tomar a mesma atitude, confessando que Jesus é o teu Senhor e Salvador neste dia. Continuo para nós fecharmos nossa live com café, live café com Deus. Gente, algumas pessoas podem se sentir, e eu digo para você, não se sinta assim como um pior, ou uma pessoa que não se vê como um evangelista. Tu és aquilo que Deus determinou que você seja. A maneira e a forma que você vai falar, a maneira e a forma que você vai se expressar, o Espírito Santo, ele vai te ajudar. O Espírito Santo tem me ajudado. O Espírito Santo pode te levar, ele leva mesmo, eu sei, e te guia a toda a verdade. Mas a sua vida diz tudo o que você é. A sua conduta diz tudo o que você é. Tu és fiel ao Senhor. Tu serves o Senhor de todo o coração. Tu és aquele que conversa, com aquela franqueza diante do Senhor, pois Ele está escutando e Ele vai te responder. Tu és aquele que está orando pela salvação, seu vizinho, seus colegas de trabalho, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, sobrinhos, enfim, sua parentela. Tu és. Se mantenha fiel, porque Deus está nesse negócio. E a surpresa maior é quando nós chegarmos lá, porque nós vamos povoar o céu. E quando nós chegarmos lá, gente, eita Deus, lá já tem pessoas que eu conheci, pessoas que eu conversei, pessoas que eu chegando lá, eu vou falar, eu aqui também, aleluia. Aí eu vou falar, puxa vida, hein, como rainha de Sabá. E a Bíblia revelava isso, falava isso, mas aqui realmente, oh glória, oh aleluia. Então, mantenha essa esperança acesa, através da leitura da palavra, através de uma oração sincera, através de um verdadeiro arrependimento. Por isso eu digo para você, repito, o jogo, gente, só acaba quando termina. O seu trabalho nessa terra, o nosso trabalho, tem que ser, um trabalho de fidelidade ao nosso Deus. O seu trabalho, o meu, é ser fiel
até aquele grande dia. Quando estivermos diante do Senhor, a questão, repito, não será sobre as quantidades, qualidades, enfim, mas sobre as razões. Razões essas que a Bíblia aponta para mim e para você. Querida, a Bíblia diz mais ou menos isso para você entender. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Eita, meu tesouro. Glória a Deus. Não sei o seu, mas o meu. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Querido, se você, nós, foi fiel em fazer, ou está sendo fiel em fazer, o que Deus delegou a mim e a você, sabe? Delegou para que a gente possa testemunhar, delegou para que a gente possa falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela termina algo, né? No modo de falar, termina porque eu quero falar esse verso para nós terminar esta live Café com Deus, para você poder entender. Mas a palavra de Deus, ela traz algo que eu vou dizer para você. Eu termino dizendo isso para mim, para você, para todos nós. Os meus olhos, os olhos de Deus, os meus olhos aprova os fiéis da terra. E quando Deus diz, os meus olhos aprovam os fiéis da terra, Ele diz, e eles, quem? Eu, você, todos nós que somos servos de Deus, a você que agora, eu sei que confessou que Jesus é teu Salvador, então isso é para você, a promessa é para você, aleluia! Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Palavra de Deus. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Você quer o endereço dessa promessa, desta palavra? Posso passar? Posso? Glória a Deus. Salmo 101, verso 6. O jogo só termina. Esse jogo só vai terminar, na verdade. Sabe? Quando tudo aqui, o Espírito Santo falar, acabou, vamos embora. Vamos povoar o céu. Aleluia! Eu fico imaginando um compromisso que Ele colocou no meu coração e eu assumi de coração. Cada manhã falar sobre a palavra de Deus, orar, ter este fundo de louvor, aleluia, que alegra o meu coração. Porque eu quero dizer algo para você. O Senhor é a tua alegria. O Senhor para você agora, o Senhor nosso Deus para você agora é a tua esperança. Senhor, para você agora o nosso Deus é aquele que abre as portas, aquele que fecha, é aquele que dá vida, é aquele que tira, é aquele que coloca, é aquele que muda qualquer que seja a circunstância que você nesse momento precisa. Ele é o nosso Deus, Senhor e Salvador. Minha oração é que este dia você de fato toma posse da bandeira da vitória e tem nome Jesus Cristo de Nazaré. Que neste dia, para a glória de Deus, aquilo que era contra a tua alegria, contra a tua felicidade, aquilo que você falou para Deus, meu Deus, vai ser mais este dia, vai ser como ontem. Não, vai não. Em nome de Jesus, hoje é o dia que você pode se agarrar em Deus. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo, sabe? Convida o Espírito Santo aí. Convida ele, fala para ele. Espírito Santo, faça morada em mim. Espírito Santo, sonda minha mente e faça morada no meu coração. Tudo que não agrada a ti, porque tu és um Deus santo, tira. E coloque tudo que agrada a ti, porque eu quero te adorar, bem dizer, e eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida, na família na vida da minha família, os vizinhos, meus amigos, porque o Senhor está dizendo algo profundo. Os meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Então hoje é o dia de você tomar posse do Salmo 101, verso 6, para a glória de Deus. Aleluia, amém. Que Deus te abençoe. Quem vos fala, querido, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Nos apresente diante de Deus. Apresente a mim, apresente a minha esposa, Bispa Noemi, apresente algumas pessoas que já estão por dentro de uma situação que nós estamos colocando diante de Deus. Eu acredito que logo, muito breve, teremos aí uma surpresa da parte de Deus e você vai saber
o que Deus há de fazer, o que Deus está fazendo, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas eternamente. Eu digo amém. Olha aquele abraço do Espírito Santo. Um beijo no seu coração. Se você quiser deixar seu pedido de oração, sentir no seu coração de compartilhar essa live, faça. Seja como eu, um semeador, um querido da parte de Deus. Quiser deixar o pedido de oração, quiser nos conhecer também, deixa aí, que a gente entra em contato com você. E logo, logo nós vamos colocar algumas coisas que vamos precisar para uma grande obra, para algo que Deus está preparando para que a gente possa junto lançar a rede. E eu conto com a sua ajuda, com a sua oração, com a sua intercessão, em nome de Jesus. Amém, querido, shalom, aleluia.